todos da TV Cidade. Hoje, o Viajando com a TV Cidade tem a honra de receber novamente o nosso amigo da TV, meu amigo pessoal, o grande peregrino, o seu Gilberto Galafassi, que está voltando de uma experiência muito rica, muito linda, na Espanha, na Europa, pela Itália, por Portugal, e vem aqui nos atualizar de toda essa andança, né? Obrigado, Aline, obrigado, TV Cidade, pela oportunidade sempre de poder divulgar, vamos dizer isso. Eu vejo pelos meus seguidores no Insta, no Face, né? E você também, né? Eu te sigo sempre que você viaja. Eu acredito que a gente que tem essa oportunidade, Aline, tem uma obrigação, né? Não de aparecer, né? Não de querer, vamos dizer assim, sobressair aos outros, mas eu tenho certeza que a gente proporciona a oportunidade a uma porção de pessoas que não tem a oportunidade nesse momento, de vida até, né? Eu tenho seguidores de idade que já não tem mais essa disposição de fazer, né? Porque quando a gente faz apenas o voo de São Paulo para Milão, que são 12 horas, é cansativo, né? A gente se pergunta, sentado dentro daquele avião, num lugar espaço exíguo, que a gente não consegue se mexer, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu saí da minha casa, no conforto, estou aqui gastando dinheiro? Mas olha só o plano dessa última viagem. Eu planejei caminhar 47 dias, ficar lá 55, né? Porque eu tinha... Então, o caminhar era o caminho de Santiago. O caminho de Santiago. Pela terceira vez. Pela terceira vez. Eu fiz a primeira vez o caminho francês, desde Saint-Jean-Pied-de-Port, que é na França. No primeiro dia você já entra na Espanha. E agora eu descobri que o caminho francês não é o caminho francês, não é porque começa na França, né? Eu estive com uma presidente dos 109 municípios de uma associação, os 109 municípios que compõem o caminho de Santiago, a Montse, lá em Jaca, na Espanha, e ela disse umas 4 vezes assim: o caminho de Santiago, o caminho francês não é porque começa na França, o caminho francês é porque na divisa da França, sim, mas não tem a ver por Saint-Jean. Saint-Jean é que faz toda essa oportunidade. Mas dessa vez, então, a segunda vez eu fiz Porto Santiago, com a Márcia, minha esposa, e essa terceira, então, o plano era fazer de Lourdes, na França, na igreja de Lourdes, na Senhora de Lourdes, até Santiago de Compostela. 47 dias caminhando, 900 a 1000 quilômetros, né, dependendo da coisa. O que aconteceu? Saímos de Lourdes, saímos num grupo de pessoas que tinham objetivos diferentes. Um para ir só até Puente la Reina, 2 de lá para ir para o caminho primitivo e 2 continuar. Então eu e mais um parceiro de continuar até Santiago. Quando nós chegamos depois de 13 dias de caminhada, um dia nós fizemos um day off em Jaca, que é uma cidade espanhola, para visitar San Juan de la Peña, que é um mosteiro do século XII, incrustado numa montanha. Também lá tem um complexo depois de um outro mosteiro que foi construído mais adiante, né? Século XVI, século XVII. Então tem lá uma história bacana. Então esse dia a gente fez um day off e ficou lá. E por isso que deu 13 dias. Mas quando eu cheguei, eu fiz os primeiros 300 quilômetros, perto de 300 quilômetros, chegamos em Puente la Reina, que Puente la Reina fica 20 quilômetros de Pamplona, que é onde se interliga com o caminho francês. Que é onde fica o albergue da Natália? Sim. Aliás, eu estive na casa da Natália, eu não só estive na casa da Natália, como o albergue estava lotado, tinha gente dormindo na sala, e eu dormi no quarto do Juan, que é o filho dela que estuda em Madrid, né? Só fazer um parênteses, a Natália é uma caxiense que em 2013 foi fazer o Caminho de Santiago como uma peregrina, e aquilo mudou a vida dela, né? Ela se mudou para a Espanha, ela abriu um albergue em Puente la Reina. O Estrela Guia, o antigo albergue, que agora ela se mudou para um super albergue, né? Com bem mais, em torno de 30 lugares, um lugar maravilhoso. Você conhece o novo, não? Não. A Natália esteve aqui, inclusive, comigo, ficou na minha casa 2, 3 dias. Eu a levei para fazer o caminho de Caravaggio, que nós nos encontramos em Canela. Que quando eu também fazer outro parênteses, eu fiz o caminho de Caravaggio saindo de Farroupilha até Canela. Foi a primeira a fazer? O Gilberto, né, o seu Gilberto e a Natália estavam, por acaso, né, Sim. nós também, na Igreja de Pedra, em Canela. Sim. E nós nos encontramos lá. Exatamente, a Natália, então, está lá, radiante, continua com o seu
Oráculos das Virtudes lá, com aquela loucura, né? E ela é uma pessoa de uma energia fantástica. Aquele dia que eu cheguei lá, ela disse para mim, você não está, energeticamente você não está bem, porque ela faz uma leitura lá, né? Sim. Eu disse, não estou bem. E à noite, então, a gente jantou, inclusive, juntos, conversamos bastante. E à noite eu dormi, no outro dia eu acordei, a minha perna inflamada. Eu fiz um acidente, né, em 93 da minha perna esquerda, eu fraturei e essa fratura, depois tive que fazer uma outra inserção, uma outra cirurgia para tirar a placa, porque o que acontecia? Quando eu caminhava, a placa é fixa e a perna é flexível, me incomodava, né, não daria para caminhar o tanto que eu caminho. Então eu acabei fazendo essa cirurgia e ali ficou um lugar um pouquinho sensível. Provavelmente alguma bactéria, alguma coisa tenha entrado. O dia anterior também, porque essas etapas são etapas em torno de 26, 25 quilômetros. Você sai de Lourdes, vai, a primeira cidade é Asson. Nós nos hospedamos numa fazenda, numa casinha de uma fazenda, uma senhora lá nos atendeu. Depois nós fomos a Arudi. Em Arudi nós tivemos uma experiência de dormir num albergue paroquial, mantido pela paróquia lá de Arudi mesmo, só que muito espartana. A gente estava lotado e a gente dormiu inclusive no chão, os colchões no chão, né? Mas só nesse lugar aconteceu uma coisa interessante. Às vezes nos lugares que a gente diz é o pior, acontece o melhor. Tinha um padre que nos chamou algumas pessoas do grupo, né? Eu fui chamado, levou a gente para uma sala, tinha uma bacia, eu sentei, ele se ajoelhou na minha frente, lavou meus pés, me deu uma bênção, né? E fez lá uma série de perguntas, a gente ficou conversando e tal, e foi uma experiência muito, muito, muito interessante de ver um homem, né, que está a serviço de Deus, né, que está a serviço da igreja, que está a serviço, que tem 500 coisas para fazer. Teoricamente uma posição superior, Sim. né? Teoricamente uma posição superior, se resignar e fazer uma recepção dessas. Quer dizer, as dores, aquilo some porque diante dessa experiência. No outro dia nós fomos até aí o Olorão, e lá tem um mosteiro também, né? Uma experiência bacana, com aquela, eu não tinha missa, mas tinha aquela oração das horas, né, que eles fazem quando não tem missa. Claro que em francês, né, a França, você conhece a França, quem não fala francês, quem fala francês já tem problema, imagina quem não fala, né? Mas foi muito bacana. E depois, então, Urdos foi a última cidade da França, que é já um pouco em cima da montanha. E para quem reclama aqui do caminho de Caravaggio, que tem que caminhar na rodovia, eu postei até uma imagem que eu caminhei literalmente do lado da rodovia, você viu, né? Uhum. Que é, aí em Urdos, uma surpresa muito agradável. Um cidadão estava com uma senhora hospedada no mesmo albergue que eu estava. De onde você é? Ah, eu sou de Curitiba. Ah, o João, tal. Aí eu disse, eu sou de Farroupilha. Não, mas eu fiz o caminho do Caravaggio. Nossa. Aí ele disse, que tal a experiência? Maravilhosa, ele disse, eu já fiz vários caminhos, é um dos caminhos muito bem sinalizados, elogiou e tal. Eu fiz uma tomada com ele, inclusive depois eu publiquei, e foi uma experiência muito, muito agradável. De Urdos a gente sobe o resto da montanha e vai fazer então a fronteira de São Paulo, que é a fronteira entre a Espanha, a França e a Espanha. E aí a gente desce depois a montanha, ali tem um bairro, porque tem muita gente que vai esquiar ali, né? É um lugar de esqui, porque no inverno é frio. Os Pirineus, né? Gelo nos Pirineus, não muito frio, uma temperatura até agradável. E aí a gente entra em Canfranc, que é a primeira cidade espanhola, que tem uma estação de trem grandiosíssima, enorme estação. E o que aconteceu? Os franceses não se entenderam com os espanhóis e explodiram o túnel para cruzar a França. Então a estação perdeu um pouco de sentido, mas a cidade transformou aquilo num hotel 5 estrelas, então é uma cidade turística e tal. E lá foi inaugurado recentemente um albergue mantido por uma associação internacional de peregrinos, que inclusive que estava recebendo a gente lá,
hospitaleira era americana, da Califórnia. E esse albergue nunca encheu. É um albergue de 16 lugares, maravilhoso. Tudo novo, tudo moderno, tudo já instalações mais modernas, mais seguras. Cabines para dormir, né, com telinha, com lugar para colocar o celular, porque em muitos lugares você tem que ligar no chão, são coisas muito espartanas. Ali estava... E aquele dia deu 15 pessoas no albergue, lá em Cabo Franco. Muito interessante, né? Porque, assim, a alta temporada das peregrinações na Europa começam agora. Começa agora. Mas o caminho aragonês, que é esse caminho que vem por Aragão, né? A gente entra, então, na Espanha, não lá por cima, a gente entra... Por baixo? Não lá... lá não me lembro agora como é que é o nome daquela região, mas depois eu vou me lembrar. Então, aqui você entra pelo caminho por Aragão, que é uma outra província, né? É Navarra, no outro lado, né? Então aqui, quando você entra por Aragão, esse caminho é um caminho um pouco menos percorrido, porque teoricamente você teria que ir até Raca e de lá pegar um transporte e ir até São Paulo e aí começar o caminho, né? Porque muito poucas pessoas fazem esse tramo de sair de Lourdes, que é magnífico, né? E penso também que normalmente deve não ser a primeira escolha das pessoas, né? Não é a primeira escolha. Normalmente já deve ser peregrinos que já fizeram o caminho tradicional, que é o francês, que normalmente é a primeira opção, né? E aí depois... Sim. E tem outras opções. A Espanha, ela tem vários caminhos que levam. Eu tinha um pessoal aqui de Caxias, o Elias, e a turma aí, eles fizeram quase 1000 quilômetros. Fizeram um caminho de baixo para cima na Espanha, né? Eu estive na Espanha no final do ano, início do ano, agora 22 para 23, e nós fomos para Andaluzia, né? Eles vieram, E aí, em algumas cidades você via, né? Até você mandou para o Gilberto, né? As sinalizações, né? Aí a gente continuou andando. Quando eu cheguei então de Raca, depois a gente vai até Ponte la Reina, tem o Ruesta. O Ruesta é um lugar interessante. Em cima da montanha, não tem nada na cidade, só tem um albergue e as pessoas recebem lá. E depois na saída tem uma igreja estilo românico, né, do século XI, século XII, também uma igreja templária. Então tem umas coisas que só tem se você estiver lá no meio do mato naquele lugar, né? Então é bem interessante. Aí, Sanguença também, nós passamos uma cidade que... Sanguença, por exemplo, é uma cidade que, quando São Francisco de Assis fez o caminho, ele dormiu no eremitório que tem lá, né? E ele deixou lá o irmão dele para fundar a ordem na Espanha. Então, estava junto o professor Jorge Cáceres, lá de São Paulo, que também é companheiro da ACACS, Associação lá de São Paulo, que eu sou sócio desde 2004. E ele tem todo um vínculo histórico, né? Todo um conhecimento. Ele escreveu, inclusive, sobre o caminho aragonês e agora foi fazer mais umas pesquisas. Provavelmente ele vai revisar o livro ou até escrever. Então foi uma experiência bem interessante. Mas quando cheguei depois a gente passou por... então a gente vai... quando a gente vem vindo, a gente se encontra com o caminho francês, né? Quando a gente vem por um lado as pessoas que vêm lá de Saint-Jean e vem a gente aqui que vem por esse caminho. Pouco percorrido, mas até que os albergues estavam bem... E bem sinalizado, por ser não... Não tão bem sinalizado como o caminho francês, né? Ele é um pouco menos sinalizado, mas lá tem também a questão, tanto na França, que chama as Grandes Randonnées, né? Ou na Espanha, que eles também chamam de GR, né, que é grandes recorridos, né, os grandes. Então tem uma sinalização, mas não é muito de longe essa sinalização que a gente tem aqui no caminho de Caravaggio, ou a sinalização do caminho português, ou a sinalização do caminho francês, porque esses caminhos têm sinalizações maiores. Esse caminho tem uma sinalização um pouco menor. Mais espaçada. E aí chegaste em Ponte la Reina. Aí cheguei em Ponte la Reina e aí eu tive que tomar uma decisão, que é uma coisa que a gente reza durante 12, 13 dias para que a gente consiga chegar no final do caminho. E a gente só planeja a chegada lá em Santiago, aquela chegada triunfal, caminhando, né? E tal. E eu tive que mudar o módulo, né? E fazer toda uma mudança de plano. Não deixei de ir a Santiago, eu fui a Santiago,
tomei a decisão à noite, não tenho condições de caminhar, então de manhã eu comuniquei meu parceiro lá que estava junto comigo, a Natália, e fui para a estação de trem em Pamplona, fui numa parada de ônibus, é umas coisas que acontecem que não tem explicação. Eu queria falar antes, eu estava tentando lembrar junto, nós passamos em Santa Maria de Eunate também, que é uma igreja templária, que tem uma charola, ela tem toda uma mística ali, tem uma visita que eles permitem a gente visitar, a gente passa indo para lá, para coisa. Mas olha só, de manhã eu levantei, saí com a mochila já para a rua, disse, eu vou direto para a estação, porque eu não conseguia comprar o bilhete de trem pelo telefone. E eu peguei, fui numa ponto de ônibus, olhei lá os horários, mas eu não conseguia entender certo se aquele horário ele vinha para cá ou para lá. E aí eu perguntei para um camarada que estava ali, né? Eu disse, por favor, você pode me dizer se o bus vai a Pamplona? Eu disse, você não necessita de bus, eu vou a Pamplona. Era um menino que o pai dele tem um supermercado lá em Puente La Reina e ele me levou, então... Ele trabalha com automação de máquinas, me contou lá, e a gente foi conversando até, me largou na frente da estação. Os anjos, né? Não, é impressionante. Aí eu chego lá em Pamplona, eu queria ir na Vodafone, eu pego um ônibus, vou pro centro, lá tem internet. Eu tinha um chip de Portugal, mas eu queria reinstalar um outro chip, ver se estava... Eu fui lá, aí eu estou na rua, eu pergunto para o senhor... se ele sabia onde era, né? Porque eu tinha entrado para Pamplona pelo outro lado. As cidades são assim. E Pamplona não é tão pequena? Não é tão pequena. Se você vem caminhando, você vem de um sentido. Sim. Mas se você vem de ônibus, de trem, você entra por outro lado. Farroupilha tem 4 entradas. Você entra no lugar, você diz, não, mas eu não estou em Farroupilha, né? Sim. Aí eu pedi para o senhor, disse, não, eu estou indo lá perto e tal. É assim, sempre tem alguém... E falar um pouco dessa experiência. Isso é o caminho, né? Eu já estive na França outras vezes, com a minha família, né? Estivemos em Paris 3, 4, 5 dias, foi tranquilo. Agora, essa experiência agora na França, ela foi um pouco diferente, porque se você não fala o idioma, e outra coisa, zero flexibilidade. Porque a gente, quando chega num restaurante, nesses lugares menores, às vezes o cara tem um prato que a gente naquele momento não está... Fisicamente, a gente precisa de uma comida completamente diferente para repor energia, uma série de coisas. E os caras são inflexíveis. Entramos na Espanha. Onde é que nós podemos colocar as mochilas? Aqui, na minha frente, que eu cuido para vocês. Sentamos na mesa. Podemos cambiar? Você acha o que queres? Acá. A diferença mudou completamente. E você paga mais barato aqui do que onde você, às vezes, não é atendido. Eu não vou dizer que é mal atendido, vou dizer assim... É o padrão francês mesmo. É o padrão francês, você conhece. É como a gente gostaria de ser atendido. Sim. É como a gente atenderia, de repente. Como a gente atenderia. Eu aqui, se alguém me pede alguma informação, eu noto assim que as pessoas, às vezes, têm uma carência de perguntar de um jeito que ele já induz... ele quer saber umas coisas que ele tem que descobrir caminhando, mas eu faço as respostas porque eu me coloco empaticamente, né, no lugar. Eles não têm essa facilidade, mas o espanhol já tem uma facilidade, se você não fala... Eu falo assim um idioma que não existe oficialmente, né? Ítalo-portunhol, né? Ítalo-portunhol é bom. Porque falo um pouco de italiano misturado com espanhol e com português. Que é impossível não fazer isso, né, gente? Nós notamos aqui o nosso dialeto aqui, ele é aportuguesado, né? Então a gente acaba fazendo. Mas muito bem, fui a Santiago, cheguei lá, diferente do que chegar caminhando, né? Mas não menos especial, porque Santiago sempre tem uma energia muito forte, sempre é uma oportunidade bacana de chegar lá. Então eu cheguei em Santiago, era no sábado de noite, eu hospedei num albergue Xistos, é um albergue de um brasileiro que vendeu para um outro brasileiro, era o Orlando, que foi morar nos Estados Unidos, o Gonzaga, eu conheci depois dele na terça-feira, uma pessoa espetacular, mora na Holanda, olha umas loucuras. A Jo Balotin, que é uma escritora também de caminho, estava lá fazendo de hospitaleira, então, e eu estava um pouco carente, né? Eu estava um pouquinho abatido comigo mesmo, e foi como se eu tivesse chegado na minha casa. Eu fiquei 4 dias lá.
E aí no domingo eu fui na primeira missa do peregrino, eu fui cedo, fiz umas orações, não teve botafumeiro nesse dia. Aí na terça eu não fui na missa, fui almoçar com um amigo meu lá que mora em Santiago. E no outro dia, então na terça-feira, aí sim, aí eu fui na missa, fui de manhã um pouco mais cedo também, sentei. Você conhece a Catedral de Santiago? Você não foi ainda. A Catedral de Santiago Eu sempre falo que eu só vou chegar em Santiago. Hoje eu só poderia chegar de carro ou de trem. Eu só vou chegar lá o dia que eu chegar andando. Eu me programei também para nunca ir à Espanha como turista e eu quis ir como peregrino. E essas 2 vezes foram maravilhosas, mas essa última também não é diferente porque a Espanha é espetacular. E a Catedral de Santiago é muito grande, ela é em formato de cruz, né? Então você tem um altar, 2 naves laterais e uma nave central enorme, né? Pois eu cheguei e sentei na ponta, no domingo eu tinha sentado no quarto banco aqui, porque tinha os turistas ainda, eu cheguei bem cedo lá, sentei, assisti a missa do meio-dia, que é a missa mais tradicional do peregrino. Também tem uma missa às 7h30 da noite, mas essa do meio-dia ela é muita gente, né? Aí nessa terça-feira eu sentei perto de uns brasileiros, conversei com eles, tal, e tinha um senhor que estava do lado para sentar, eu com dor na perna, com vontade de ceder o lugar para uma pessoa, mas a gente tem essa coisa. Mas aí eu disse, mas por que eu não vou tentar uma coisa? Fui lá na sacristia e disse, eu sou de Brasil, gostaria de fazer uma leitura cá, eu represento o caminho e tal. Daí a irmã lá disse assim, nós outros acá não falamos português, nós outros acá falamos espanhol. Eu disse, mas eu falo espanhol, não é problema, porque estou falando com você. Ela fez assim, né? É verdade. Aí fomos lá. Aí sim, aí você tem uma oportunidade. Eu faço leituras aqui também, né? Tem um dia que eu faço aqui no Caravaggio, que é um momento diferente da gente estar praticando a religião da gente. E aí eles colocam a gente lá na frente, no primeiro banco, né? O banco é reservado para as pessoas que estão trabalhando efetivamente, para os voluntários. E eu tive a oportunidade de fazer o salmo na missa do meio-dia, né? Aí é um misto, assim, porque eu nem sei como é que ele sai, né? Depois da gravação eu vi que saiu, porque é uma emoção que vem, uma turbilhão de coisas que acontecem na cabeça da gente, né? E a gente não consegue saber se fez direito ou não. Mas tinha uma colombiana do lado, ela disse, você foi bem, tá tudo certo. Gravou, inclusive, né? Eu acho que tudo isso a gente pode muito transportar, né? Fazer uma analogia para a vida, né? Que o importante é chegar, o caminho vai continuar lá, e que existem várias formas de alcançarmos um objetivo. Muitas vezes não sai conforme o planejado, mas é prudente, a saúde tem que estar em primeiro lugar. Eu não podia arriscar, então, né? Então, eu acho que dá para ver beleza em tudo isso, né? E depois eu virei, então, lá eu fiquei lá 3 dias, e uma outra coisa que eu tive uma notícia muito bacana, fiquei muito feliz, porque uma pessoa já havia encaminhado uma orientação para mim fazer parte da confradia do Apóstolo São Tiago. É uma confraria, eles chamam de confradia porque é em espanhol, de em torno de 4.000 pessoas, 4.000 e poucas pessoas no mundo inteiro que fazem parte dessa confradia do Apóstolo. A gente é um grupo que participa mais ativamente da Catedral de Santiago de Compostela. Eu me sinto muito feliz, eu estudo Santiago há mais de 20 anos, né, para fazer o caminho, e fiz o caminho 3 vezes, fiz um pedaço agora que não vale absolutamente nada no documento, né, porque... Mas o documento é só um papel, né? O documento é só um papel, que vale só quando você chega em Santiago. Mas para mim vale muito porque aquele tramo de 300 quilômetros é muito... Já é um caminho, né? Já é mais... Na verdade, também, essa parte que teoricamente faltou, foi uma parte que você já fez, né? Sim, exatamente. Seria uma repetição. E aí eu recebi a notícia, então, que eu sou confrade da confradia lá de Santiago. Pô, aí já quando eu voltei para o albergue, a moça falou... A energia já era outra. A Jo, né, que estava cuidando do albergue lá de Santiago, ele estava 1 quilômetro e pouco, falou assim, você está diferente, você está radiante, né? Você, claro, então eu me recarreguei. Nesse momento eu não tinha mais nenhum problema com ter parado, não ter parado e tal. E aí eu virei uma chave, e aí eu mudei todo o meu roteiro, porque
tecnicamente, teoricamente, eu estaria na Espanha nesse momento ainda, e ainda faltariam, hoje é dia 31, ainda faltariam 6, 7 dias de caminhada para chegar em Santiago, e eu estaria voltando no dia 12 de junho. Eu iria a Porto, encontrar um amigo, pegar o avião e voltar de Porto ao Rio, Porto Alegre. Mas eu mudei todo o roteiro. Não deixei de ir a Porto, porque eu estava ali perto, então peguei um ônibus, que eu já tinha uma passagem, só troquei o horário e fui para Porto, fui visitar um amigo lá, o professor. Fui a Fátima, 2 dias antes da festa de Fátima. Impressionante as manifestações de fé de Fátima. Impressionante. Impressionante. Eu tava assistindo, eu cheguei 3 para as 11, começava a missa às 11, assisti a missa, depois fui rezar um terço lá na capelinha, que eles fazem, aquele terço eles transmitem, inclusive. E quando eu saí, ali tem você conhece, né? Fátima, sim. Tem as lojas, assim, né? Sim. Aí estavam chegando os caras, um grupo de pessoas cantando cânticos religiosos, assim. Não tem como a gente não se arrepiar e chorar, não tem como não chorar. Porque é uma coisa muito forte. E eu tenho uma ligação, desde criança, a gente ouvia a Rádio Miriam, né? Quando eu era criança, as histórias de Fátima, de Lourdes, né? Então a gente tem um pouquinho dessa pegada, né? Quando eu fui a Fátima, porque normalmente as pessoas estão por Portugal e passam um dia, ou fazem um bate e volta de Lisboa. Eu fiz isso 3 vezes já. Essa vez não, essa vez eu fui. Eu dormi em Fátima, nós dormimos. O nome da minha filha é Cecília e nós ficamos numa pousada que a proprietária era Cecília, o nome. E segundo ela, em Portugal, não... Cecília já é um nome que não se usa em criança. Então ela ficou tão feliz que ela viu uma criança chamada Cecília. Com o nome dela. Enfim, ficamos amigos também. E aí nós fizemos o Caminho dos Pastorinhos, que é enfim, acho que é uns 2 quilômetros por umas pedras, que era onde os pastorinhos passavam. Para ir. E, enfim, eu tenho também uma lembrança afetiva muito linda com Fátima. Assim, ó, explicar isso para os telespectadores é difícil, porque você, assim, você está lá. Você está lá vivendo aquele momento, você sente aquela energia e converge, né? Porque ali tem muita gente chegando aí, em seguida já chega um outro grupo. Claro, já chega uma vibe diferente, você entra num módulo assim, pô, mas eu não posso ficar tão... né? Parece que chorar, parece que você externar, embora ali não tem ninguém que te conhece, então a pessoa olha para você, às vezes ela também, né? Entra num outro estado. E depois eu fui então a Tomar, de lá, só para dar sequência, você conhece Tomar, né? Que é um lugar templário também, é um lugar fundado em 1160. Lá tem o Convento de Cristo, que é onde todas as grandes expedições dos portugueses foram planejadas. Ali tinha uma inteligência, ali tinha umas coisas muito bacanas. A cidade é bacana porque me hospedei embaixo, né, perto da igreja de São João Batista, perto da igreja de Santa Maria dos Olivais, e em cima tem o Convento de Cristo, que estava num lugar estratégico, né, bem conservado, sendo reformado. Aí, de novo, né, sempre dormindo em hostel, né? Em albergue, né? Com o dinheiro embaixo da cabeça, aquelas coisas, porque você está num ambiente sempre coletivo, né? Embora a gente vê que lá tem uma responsabilidade, eu não tive nenhuma mexida, ninguém mexeu numa agulha minha em lugar nenhum, assim como a gente não mexe, os outros não mexem. E de lá eu fui a pegar o avião para Milano em Lisboa. De ônibus, de novo, porque ali é muito fácil fazer de ônibus, e o ônibus anda muito rápido, e numa velocidade constante de 100, 110 por hora, é melhor do que viajar de avião. Sim, porque tu não tem todo aquele trâmite, né? Não. Nossa. Você chega 10 minutos antes, compra tua passagem, chega lá, embarca e vai embora. E lá, quando eu cheguei perto, eu tinha dado, um amigo meu viu, né, o roteiro, ele falou, você vai passar por Lisboa? Eu vou, Miguel. Aí ele e a Paula, a esposa, foram lá, no lado do albergue onde eu estava, tomar um café comigo. E ele depois, na segunda, saiu para fazer um caminho primitivo. Ele está no caminho com uns amigos, que foi assim, nós nos encontramos no primeiro trecho dele do caminho francês, porque os europeus normalmente fazem 10 dias, eles têm férias curtas, faz 10 dias, volta para casa. Depois vai lá, e ele terminou o caminho de francês que ele começou em 2018, o ano passado, e agora ele foi fazer um outro caminho. Com o Éder também, que é um amigo nosso, que nós conhecemos lá atrás,
Mas são pessoas que a gente se comunica aqui pela mídia social, ou pelo WhatsApp. Então são pessoas que estão perto da gente. Apesar da distância física. Apesar da distância física. Aí eu fui para Milano, eu tenho uma sobrinha que mora em Milano, a Gabriela, a primeira da minha família, né, que somos eu e meu irmão, é a primeira da família, então a Gabriele foi o xodó, a minha filhada, né? Ela mora lá há 6 anos, ela é professora lá numa escola em Milano, daí eu fui lá na casa dela e já ela trabalha, né, na segunda-feira, já na segunda-feira me mandei para Verona. Fui encontrar um amigo que eu não via há 5 anos, que eu conheci no Caminho de Santiago. Pois ele mora do outro lado, em Ancona. Ele mora a 4 horas de Verona, ele fez 4 horas de carro. Chegamos juntos às 10 na praça, e às 2 horas da tarde ele foi embora de carro. Quer dizer, e aí você vê, e nós nos encontramos, o Júlio, né? Júlio Scaff é o nome dele. E Ancona é uma cidade que teve, nos últimos anos, um acidente grave numa boate lá, que morreu um monte de gente. É uma cidade, não é uma cidade conhecida, mas é uma cidade que o mundo conhece, né? E aí ele disse, parece que nós nos vimos ontem, de tarde. É incrível. Aí de noite, de tarde, eu encontrei um outro amigo que mora em Verona, que eu também conheço há muito tempo, já veio aqui em Farroupilha, um senhor, e depois eu fui pro albergue. Eu publiquei que eu estava, aí uma pessoa disse, mas como que você está na minha cidade e não me avisa? Eu não tinha me lembrado que o Angiolino, que tem uma filha que mora aqui em Farroupilha, né? Ele era casado com uma pessoa de Farroupilha, que morava lá na Itália, ele mora em Verona. E eu não me lembrei que ele era de Verona, né? Porque tanta coisa. Então eu disse, olha, vamos jantar então, porque eu preciso comer agora de noite, né? Era umas 7, 6 e pouco da tarde. Então a gente foi jantar junto. Segunda pessoa, terceira, porque eu encontrei também em Santiago uma senhora de Uberaba que fez o caminho de Caravaggio. E o Angiolino fez o caminho de Caravaggio, eu, inclusive cedi a ele alguns equipamentos que ele não tinha, porque ele veio para passear e não tinha. Então, assim, eu fiquei em Verona. O outro dia eu fui a Veneza, eu tinha um compromisso com Santa Luzia, lá em Veneza, que é quando você chega ali na estação Santa Luzia, logo adiante, 200 metros, tem a igreja. Eu fui lá e só fui para fazer isso, e depois tentei chegar na Praça de São Marco, me perdi, fui parar não sei aonde, porque lá é um labirinto, né? Labirinto. Veneza é um labirinto. Se você não tem um fluxo de pessoas que estão indo para o mesmo lugar, você se perde, porque estava chovendo, então não tinha ninguém na rua, você tinha que ir, e não tem nem como perguntar, né? Bom, de lá eu saí, peguei um trem, fiz um câmbio e fui a Casal Maggiore, que tem uma colega da prefeitura, Marcele, que trabalhava na prefeitura, está vinculada à prefeitura ainda, mas não trabalha, mora lá. Ela e o esposo, ele trabalha na Justiça Federal, trabalha online, e ela foi me buscar na estação. Colega minha quando eu fui secretário. Ela me chama de secre, né? E aí nós fui na casa dela, a gente comeu lá um free stick lá, uma delícia, né? Aquelas coisas da Itália. E depois ela me levou a Sabioneta. Aí eu fui dormir, fiz aquela experiência que você fez lá em Fátima. Eu não fiz essa ainda. Dormi na cidade onde o meu bisavô morava, né? Mas ele morava um pouco fora da cidade. Então no outro dia eu fiz uma caminhada até a igreja onde ele foi batizado, que fica uns 2.800 metros, 3 quilômetros. E lá eu tenho uma parente que mora perto, que é a Liana, ela mora uma época em Parma, e uma época lá, e fui visitá-la. E o esposo dela, por sinal, é cego, eram professores de matemática, se conheceram, há 18 anos ele não tem visão. E eu contei a ele uma experiência que eu tive aqui com o Pablo e a turma da FADEV aqui, né? Sim. Que eles me convidaram para fazer uma conversa com eles, dar uma palestra, e eles me vendaram para ficar dentro. E contei para ele essa experiência, ele ficou... A pessoa não enxerga, mas tu nota quando ela fica admirada. Diz, pô, eu fui dar uma palestra e fiquei... Me apresentaram a sala toda sem enxergar. Que inclusive teve da Hidrocol, né? Que é deficiente, que ele fez o caminho de Caravaggio aqui sem... Não, ele foi lá em casa, o Leandro é amigo nosso, amigo da nossa família há muitos anos, ele é ali do interior, e ele foi lá em casa se orientar comigo, né? Eu disse para ele assim, tá, mas Leandro, não seria interessante que viesse alguém que vai te acompanhar? Não, tu me passa todas as informações que... E ele tem 2 amigos, depois um desistiu e o outro continuou. Eles andaram em 3. E ele fez o caminho todo tendo essa sensação. É muito interessante, muito interessante.
A força de vontade que tem uma pessoa que não tem a visão. Eu já tive experiência, em outra experiência, uma vez subia a escada lá no Vaticano, 320 degraus para chegar no topo lá, eu e a Patrícia, minha filha, e tinha um cego subindo lá. Aí a gente pergunta, né, mas a sensação, aquele frio na barriga que eu senti, ele sente também, embora não enxergue, porque depois quando chega lá em cima, a imensidão, eu acho que ela faz com que o cara tenha uma sensação, né? A Só energia, pode, né? enfim, A energia. tem algo... Desse módulo, então, voltei depois para Milano, e aí acabou-se. Mas foi interessante porque toda essa parte que eu fiz, que eu virei essa chave, acabou fazendo toda uma compensação, até o emocional, né, de voltar para os lugares, conviver com a Que não minha estava sobrinha. nada programado, né? Não, absolutamente nada programado. Agora, o que ocorre? Como eu tinha uma base lá, e nos outros lugares eu fiquei, tanto em Sabioneta como em Verona, eu fiquei num albergue. Mas uma coisa interessante para quem viaja, né, se não dominar muito os aplicativos de celular. Por quê? Não tem mais bilheteria em nenhuma cidade da Itália. Eu fui a Caravaggio também, que eu esqueci, porque é tanta coisa. Eu fui na Matriz, como eu disse para o padre, né? Eu fui a Caravaggio. E de uma certa forma, faziam 2 anos que o ano passado eu não trabalhei eu tinha me oferecido para trabalhar, depois surgiu um evento lá em Goiânia e não fui. E esse ano, parece que a Nossa Senhora queria que eu tivesse aqui. Então, no dia 26 eu fiquei lá das 6 da manhã às 7, 8 da noite, junto com o padre Ricardo. Eu era secretário do padre Ricardo e do Leandro. Não tinha muita coisa para fazer, mas sempre tem alguma coisa ali que precisa. Porque parecia que eu tinha que estar aqui, né? Então, mas eu fui lá em Caravaggio, a vibe lá é bacana. Você conhece lá, não? Não, não conheço. É muito bonito, só que não tem a quantidade de pessoas, não tem a quantidade mas tinha gente lá, eu assisti até uma missa com o pessoal da Suíça, que falam italiano, na divisa ali, que estavam visitando, aproveitei e assisti a missa com eles, então foi uma experiência também, voltando um pouco, mas eu me lembrei disso porque as estações de trem, essas pequenas aí, Casal Maggiore, Caravaggio, Treviglio, esses lugares que você faz, não tem mais ninguém. Então, se você não compra passagem, se você não domina de comprar pelo telefone, se você não reserva pelo Booking, se você não tem o Uber, porque tem gente que ainda acha que o Uber é um amigo dele que mora ali na esquina e eu ligo para ele vem aqui, está escrito Uber no carro, não é assim que funciona lá fora, né? Você sabe disso, você viaja e sabe. Outra coisa, eu tive uma experiência essa vez, Uber, que você programa ele para te buscar no outro dia de manhã, que eu nunca tinha feito isso, né? Agendado. Você paga um pouco mais, mas você tem a certeza Sim. que 10 para 5 da manhã o cara está lá na porta te buscando. Então foi bem bacana, viu? Foi bem... E o que ficou de toda essa experiência? Qual a grande lição? Qual o aprendizado? A gente fala que o caminho, né? Sempre fala assim que o caminho não é chegar, é estar indo, né? E de uma certa forma se configurou, porque quando eu cheguei em Santiago, eu não deixei absolutamente de sentir a sensação de euforia que você tem ao chegar na Praça do Obradoiro, porque lá é um lugar, chega muita gente, muita coisa, que o dia que você for, você vai ver. É uma experiência, ela é única. Aliás, eu vivi algumas coisas que elas são únicas de fato, né? E que outras pessoas vão fazê-la, elas vão ter, cada um vai ter uma variação, né? Então é bem interessante que ficou essa lição, que às vezes você planeja uma coisa, mas tem reservado uma coisa bem melhor do que aquilo que você planejou. Porque se eu tivesse planejado uma viagem dessa, ela parece até que é assim, mas tu vai fazer uma viagem para passear só, né? E por que não pode, né? Por que não, né? E por que não, né? E por que eu não posso ir conhecer um lugar e lá eu tive, e de uma certa forma o que aconteceu foi que eu fui resgatar algumas coisas lá onde meu bisavô morava, visitar as pessoas que eu fui visitar, que eu estava devendo isso para mim. E foi a hora. E foi a hora bacana. Então foi uma experiência bacana e encontrar lá na Europa gente que fez o nosso caminho aqui e falar o que as pessoas falam para a gente lá. Se a gente fala, parece que a gente está inventando, não pode ser. A alegria das pessoas, e outra coisa, eu também fui
lá na associação em Lourdes, nós colocamos a placa do Caminho de Caravaggio lá, no lugar onde, lá tem um lugar onde a gente emite credencial também. E lá em Santiago também, nesse albergue, no albergue Xistos lá, eu deixei uma plaquinha lá, muito bacana. A outra eu levei a Caravaggio, mas Caravaggio não teve ninguém que eu consegui fazer uma interlocução, porque era perto do meio-dia, daí o padre não sei o quê, daí a mulher da secretaria não está muito afim de falar. Sim. Não, adesso il prete sono a descansar, adesso il prete no bisogno. Tá bom, não tem problema nenhum. O caminho vai continuar, a devoção é a mesma e a gente reza com o mesmo fervor, né? Eles não têm noção da fé que a gente pratica aqui. Eles não têm essa noção lá. Porque para eles, não, a senhora está ali, a fonte, né? Não. Mas a gente aqui tem uma relação diferente. Eu tenho uma relação muito, muito diferente, vamos dizer, com isso, né? Gilberto, nosso horário, infelizmente, né? Mas já fica o convite para uma próxima oportunidade. Queria te agradecer pela presença aqui e também te agradecer por compartilhar conosco essa viagem, que assim, eu me sinto viajando junto, né? Acompanhando. Mas quando você viaja, eu me sinto... Porque eu não faço comentários, né? Os comentários eu deixo para fazê-los se eu tiver oportunidade, ou na rádio aqui, né? Mas as imagens falam por si só, né? E vamos ver com o Alan aí se a gente consegue colocar na edição algumas imagens da sua viagem, né? Da sua peregrinação, para o pessoal também ter uma ideia. Se tu quiser que eu te mando em WhatsApp, algum outro meio, me pergunta que eu faço isso. Sim. Eu agradeço muito, Aline. Sou teu fã. Igualmente. E você tem a gente tem um carinho especial porque você foi fazer o caminho de Caravaggio não só no sentido normal, como a primeira a fazer de lá para cá, daqui para lá. E disse, não, mas daqui para lá é mais fácil. Não é tão mais fácil. Não é porque a subida aqui é... Mas de qualquer forma, é bacana. Eu fico muito feliz, né, da gente poder praticar isso que a gente pratica, né? A gente poder fazer isso que a gente faz. Obrigada, Gilberto. E obrigada a todos.